Olá, pessoal. Boa noite a todos. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Aguardar um pouquinho o pessoal entrando, né? Olha lá, o pessoal tá chegando bem na hora, né? Queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se eu tenho que melhorar aqui o meu som, se tá todo mundo me escutando. Vanessa, oi Vanessa. Tá me ouvindo bem? Joia! Estão todos ouvindo bem então? Boa noite, Jaqueline, do Paraná. Tem pessoal de vários lugares aí entrando, hein? Que legal. Muito bem, pessoal. Vamos esperar aí o pessoal começar a entrar, né, na nossa live da Sociedade Catarinense de Reumatologia. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Silvia Raimundi, eu sou reumatologista da Sociedade Catarinense de Reumato. E nós estamos iniciando hoje uma série de lives que vão ser em associação com outras sociedades de reumatologia de outros estados do Brasil. E hoje a nossa primeira live nesse modelo vai ser com a Sociedade Baiana de Reumatologia. A Sociedade Baiana de Reumatologia é uma amiga nossa, temos vários amigos em comum. E o Dr. Alexandre Ibrahim, que é um amigo de longa data, fez residência no mesmo local que eu fiz, em São Paulo, no IANSP, no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. E nós vamos bater um papo hoje sobre dores nas mãos. Acredito que vai ser assim, uma conversa bem informal, para informar os pacientes, tirar dúvidas. Nós recebemos algumas perguntas. Gostaria de lembrar vocês que as perguntas que não forem respondidas agora, durante a live, serão respondidas futuramente pelos nossos reumatologistas da Sociedade Catarinense de Reumatologia, então não fiquem preocupados. Ao longo da semana essas perguntas serão respondidas e serão publicadas nas nossas redes sociais, então ninguém precisa ficar muito preocupado com isso. Deu uma travadinha aqui, acho que já voltou. A nossa próxima live vai ser com a Sociedade Paulista de Reumatologia. O Dr. Ricardo Acaiaba, o Dr. Ricardo Acaiaba vai fazer parte da nossa live com o nosso médico Dr. Glaucio Castro, que é da Sociedade Catarinense de Reumatologia. Então a próxima live será no dia 31 de outubro, às 20 horas, é uma segunda-feira, já coloquem na agenda. E o tema da próxima live vai ser artrite reumatoide. Vamos ver, o pessoal tá entrando aí, estamos enchendo aqui, né? Vamos procurar aqui o nosso convidado. Sociedade Baiana já tá aqui participando da nossa live, né? Dr. Alexandre, estamos aguardando a entrada do Dr. Alexandre ao vivo. Espero que estejam todos bem, ouvindo bem aqui. Estamos aguardando o nosso convidado, que em breve deve estar aparecendo aqui pra gente. Nós recebemos várias perguntas, bem interessante. Vamos lá, doutor Alexandre, chegando. Oi, Alexandre. Olá, Sil, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo, estou ouvindo super bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí o Alexandre falar?
Maravilha. Tudo jóia? Como é que tá o clima aí na Bahia? Ah, aqui tá ótimo. 26 graus aqui. Poxa, que delícia! Aqui tá 18. É, tá um ventinho, uma brisa boa. Ai, que maravilha, né? Maravilha. Já estamos Pessoal, aí. então eu vou apresentar novamente o Alexandre. Alexandre Ibrahim é um colega muito querido meu. Nós fizemos residência no mesmo local em São Paulo, né? No IANSP, Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Temos muito carinho pela nossa casa, né, Alexandre? E Com é uma certeza. felicidade, é uma felicidade realmente fazer essa live em conjunto com ele. Queria agradecer à Sociedade Baiana de Reumatologia, que realmente topou participar, né, dessa nossa primeira live entre sociedades. E acho que a gente pode realmente tirar várias dúvidas aí dos pacientes e trazer bastante informação de qualidade, né, Alexandre? É isso, Silvio. A gente aqui da Bahia agradece a sociedade, em nome da Sociedade Baiana, a gente agradece o convite aí da Sociedade Catarinense. É uma honra poder participar aí dessa live disputadíssima e, e que a gente consiga obter nosso êxito aí de responder algumas perguntas e tirar algumas dúvidas. O mais importante aqui é a comunicação e esclarecimento, né? Afinal das contas, acho que é importante que a sociedade entenda mais ou menos o propósito final das questões, das perguntas em relação a essa questão de dor nas mãos, né? É o tema de hoje, né? E aí, o que achou do tema, Alexandre? Achou um tema pertinente para gente? Ah, demais, né? Demais, bem pertinente. Nós estamos vivendo uma era aí de utilização das mãos fora do comum, né? Verdade. Então, as queixas têm proliferado no consultório e é importante a gente tentar esclarecer cada uma delas, né? Mas é um tema super pertinente e atual. Legal. Alexandre, acho que a gente pode começar então falando um pouquinho, né, sobre a diferença das duas principais doenças que acometem as mãos, né? Então, é interessante que a gente consiga diferenciar, né, a artrite, que pode ser de vários tipos, né? Hoje a gente conhece uma série de artrites que afetam as mãos, da artrose, que é extremamente comum, principalmente aí a partir de uma certa idade. Então, vou te pedir para comentar um pouquinho a diferença dos sintomas entre artrite e artrose. Essa até foi uma das perguntas que a gente recebeu, mas eu acho que a gente devia abrir realmente o tema falando sobre isso. Pronto, essas duas entidades, a gente poderia dizer, né? São as das mais comuns, as queixas mais comuns que a gente tem no consultório. E uma das maiores dúvidas, né, dos nossos pacientes quando eles chegam diante da nossa avaliação é essa questão: poxa, doutor, eu tenho realmente uma artrose, eu tenho uma artrite, o que que é cada uma delas? Eu tenho artrose e artrite, enfim, a grosso modo, quando a gente vai examinar uma mão ou vai observar ou vai perguntar sobre as queixas de dor na mão, a maior parte dos pacientes, eles referem uma queixa, obviamente, dolorosa, né? E é importante a gente notar quando começou, quanto tempo vem essa dor, né? Se essa dor é uma dor que ela acontece em apenas uma juntinha do dedo, ou se ela acontece em várias outras articulações. A nossa mão é composta de diversos ossos, né? E diversas articulações, pequenas articulações. E isso faz com que a gente raciocine em termos de padrão de acometimento ou de queixas dolorosas, né? Então, a grosso modo, a artrite é aquela dor que vem acompanhada de sintomas e sinais de inflamação, tá? Então, a própria artrose, ela pode desenvolver na verdade, ter uma artrite em cima da artrose, porque se for uma artrose inflamatória, né, se tiver uma característica mais de sinais flogísticos, né, a gente pode ter essa questão de inchaço, né, vermelhidão, né, calor na articulação e, obviamente, dor. Esses são os sintomas de uma articulação inflamada. Então, qualquer articulação inflamada, a gente chama de artrite, né?
E isso existem várias causas, como você citou, né? A gente pode ir de uma causa simples, como a própria artrose que inflama, né? Até uma causa mais complexa, como doenças imunológicas que afetam a cartilagem das articulações, né? E a artrose, na verdade, nada mais é do que o desgaste progressivo e a perda dessa cartilagem que a gente tem, que é a- aquela cápsulazinha que a gente tem recobrindo a superfície óssea em cada junção de osso. Então, cada junção de osso a gente tem uma cartilagem, né? E essa cartilagem, à medida, ao longo dos anos, ela, por vários motivos, ela pode ser perdida e desgastada, e a gente vai ter o processo de erosão da cartilagem. Isso pode ser caracterizado como artrose, né? É mais comum nas pessoas com o passar dos anos, tá? E em pessoas que têm sobrecarga das articulações. A grosso modo é mais ou menos isso. A gente pode discorrer ao longo da live. Sim. Lembrando também, né, Alexandre, que assim, é uma coisa bem comum da dor da artrite ser aquela dor matinal, né? Que o paciente acorda com dor, com inchaço nas articulações e que essa dor melhora ao longo do dia conforme ele vai movimentando, né? E isso difere da artrose, em que a dor vai piorando conforme o movimento e conforme o esforço que o paciente vai fazendo, né? Então, a Exatamente. artrite, a inflamação, ela dói mais no repouso e conforme movimenta, vai melhorando. Então, é uma característica também bem marcante, né? Que o paciente pode se atentar no momento que tem dor nas mãos, né? E uma outra coisa que eu lembrei também é a localização, né? Que a gente sempre pergunta, e quando examina é uma coisa que a gente presta atenção, o local da dor e da deformidade, do inchaço, né? E a gente sabe que aquelas juntinhas bem da pontinha dos dedos é mais a artrose que pega, né? Muitas vezes o paciente chega com aqueles nódulos que são chamados de nódulos de Eberden, e que acham que é uma artrite. E, na verdade, esses nódulozinhos na juntinha bem da ponta do dedo, ela é mais uma artrose do que uma artrite, né? Exatamente, né? E essa característica ela é muito marcante, né, da melhora ao longo do uso da articulação e ela, normalmente, a rigidez, a gente chama de rigidez matinal. Eu costumo perguntar para os pacientes se eles acordam enferrujados, né? Aquela questão de Travado. sempre travado, enferrujado, porque é uma característica importante do quadro mais inflamatório, né? Sim, Isso chama bem a atenção mesmo. verdade. É. Aqui em Santa Catarina a gente chama de encarangado. Eu não sei o nome que se dá É, na Bahia, quando acorda com a articulação mais rígida, né? eu acho que não tem um nome específico, mas eu costumo perguntar se está enferrujado mesmo, né? Enferrujado, é uma boa Enfim, pergunta, né? é uma Acho boa que é bem pergunta, né? interessante. É bem interessante o paciente notar como ele acorda, né? Se ele realmente acorda com inchaço das articulações e com essa rigidez, porque isso já é um dos sintomas que nos faz diferenciar uma doença da outra, né? Uma outra coisa, Exatamente. diga, fala. Bom, uma Oi. outra doença bem. Não, achei que você ia falar mais alguma coisa. Uma outra doença que é muito comum nas mãos e que a gente recebeu aí várias perguntas é a famosa síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo é uma queixa muito frequente, né, no nosso consultório e tem a ver com aquilo que o Alexandre falou, da gente trabalhar hoje muito com as mãos também, né? A gente acaba utilizando as mãos de uma maneira muito frequente nos trabalhos hoje em dia e acaba causando algum tipo de lesão. Então, essas perguntas todas foram relacionadas à dormência nas mãos, né? Muitas vezes o paciente que tem dormência, formigamento, ele relaciona esse sintoma a quadros vasculares, né? Ah, deve ser circulação, será que é coração? E ele tem essa noção de que pode ser circulatório. Mas, na verdade, a causa mais comum de dormência nas mãos é uma lesão neurológica e não da própria circulação, né? Alexandre, fala um pouco pra gente sobre os sintomas da síndrome do túnel do carpo para o pessoal ficar sabendo como é que eles são, né? Bom, túnel do carpo é uma região que fica localizada aqui, bem aqui na região do punho, né? É uma região por onde passa o feixe vasculo nervoso, né?
e qualquer medida compressiva ou qualquer acometimento desse nervo a esse nível vai causar os sintomas. Os sintomas principais são formigamentos, adormecimentos, né? A gente, no jargão médico, chama de parestesia. E essa localização do formigamento ou da parestesia, né? Ela vai decorrer muito do nervo acometido, né? Então, a gente tem, principalmente no punho, a gente tem dois nervos principais, o nervo mediano, o nervo ulnar, e esses nervos podem ser comprimidos por agentes externos ou até mesmo por uma inflamação. Você pode ter uma artrite no punho, né? E essa artrite do punho, ela pode comprimir o nervo e fazer essa sensação de parestesia e choque. Essa é a causa mais comum, a compressão distal, né? A compressão ao nível do punho. Obviamente, a gente pode ter parestesia, formigamento, adormecimento na mão, ou sensação de choque, né? São outras referências que os pacientes fazem, também por uma compressão alta. A gente não pode deixar de esquecer que a gente pode ter uma compressão na raiz do nervo lá em cima, na coluna cervical, e isso pode refletir no antebraço e até mesmo na mão, né? Na ponta dos dedos, enfim. Então é um diagnóstico diferencial que a gente faz além dessa compressão na mão. Acontece mais durante a noite, né? Então, se o paciente muitas vezes tem o costume de dormir com a mão dobrada, embaixo do pescoço, enfim, embaixo do travesseiro, e dobra muito a mão, isso faz com que o nervo fique comprimido e dê essa sensação. Muitas vezes eles acordam dizendo que está formigando demais, e aí tem que ficar balançando a mão para poder melhorar essa sensação, né? Então, esse é um sintoma noturno mais comum. Acorda no meio da noite com acorda aquela à noite, sensação, né? A própria sensação do formigamento acorda o paciente, né? Exatamente. Uma outra coisa também muito comum, que a gente tem visto muito ultimamente, é quando a gente vai deitar na cama e fica sentado com o celular aqui, né? Então, a compressão do nervo ao nível do cotovelo também pode dar essa característica de radiação para a mão. A gente é muito comum essa queixa muitas vezes, aí você pergunta se o paciente fica deitado na cama, mexendo no celular muitas vezes, e isso acontece, é como eu falei, as coisas modernas, né? As queixas modernas. Eu já tive essa dormência, sabe, Alexandre? Eu já tive dormência de mexer no celular deitada na cama, e realmente é experiência incômoda, própria. Né? Exatamente, E a gente nota, é interessante, né? O túnel do carpo normalmente atinge mais esses 3 dedos, né? Dedão, indicador e dedo médio. E quando a gente fica lá no celular, a gente acaba tendo um comprometimento mais da face ulnar e acaba tendo mais esses 2 dedos dormentes, né? E o paciente vem, às vezes, dizendo, esses 3 dedos é que estão dormentes. Isso fala muito a favor do túnel do carpo, né? Exato, exatamente. A localização é importante, né? A queixa, o horário, muitas vezes a intensidade. Lembrar que nos quadros mais avançados, nos quadros mais graves, os pacientes perdem realmente a força, né? Existe uma atrofia da região tenar e hipotenar e eles perdem realmente a força, deixando as coisas caírem da mão, né? Tanto garfo, faca, talher, prato, enfim, xícara, e eles muitas vezes não conseguem levantar determinadas jarras de suco, enfim. Eu acho que isso tudo a gente tentar chegar nesse diagnóstico conversando com o paciente, entendendo melhor as queixas dele no dia a dia, né? Sim, exatamente. Existem alguns exames, né, que a gente lança a mão aí para confirmar o diagnóstico, né? Mas no exame clínico a gente já tem uma suspeita muito alta. Na consulta com o reumatologista, né? No exame físico e na queixa do paciente, normalmente o diagnóstico já é quase certo, né? Alguns exames são mais confirmatórios ou para avaliar a gravidade do quadro. Mas a clínica, nesse caso, já praticamente fecha o nosso diagnóstico, né, Alexandre? A clínica ela é muito sugestiva e assim, praticamente fecha o diagnóstico. A gente realmente lança a mão para entender qual a gravidade e a evolução que se encontra aquele processo, né? Então, muitas vezes o exame não é necessário para o diagnóstico, mas apenas para a gente poder entender melhor quais são os próximos passos que a gente vai dar em termos de tratamento, né?
A gente tem um examezinho que o pessoal chama que é incômodo, que é a eletroneuromiografia, né, que incomoda um pouquinho, mas assim, é importante para o diagnóstico, porque ele também pode mostrar muitas vezes que a compressão não é só na nível do túnel do caco, ela pode ter uma compressão radicular lá no pescoço, como eu falei, né, eu acho que isso é importante para a gente diferenciar, e o ultrassom também, ele é feito hoje em dia de uma forma bem interessante para a gente afastar e ver se não tem algum cisto que está crescendo ali no punho e está comprimindo o nervo, enfim, os quadros de artrite, as tendinites, que a gente vai comentar um pouquinho, tendinites dos flexores, dos tendões que fletem os dedos, né? Que podem causar essa compressão. Então, acho que são dois examezinhos que a gente utiliza muito mais para essa questão do prognóstico, avaliar as causas de base, mas o diagnóstico ele é basicamente clínico, né? É bem sugestivo. Verdade, é. E essa atrofia, né, que acontece aqui no dedão, né, nesse musculinho aqui, realmente é uma coisa bem evidente em quadros mais avançados, né, e que o paciente já tenha mais tempo as queixas, né? Então, quanto mais tempo o nervo fica comprimido ali na altura do punho, maior é o risco de desenvolver essa atrofia da musculatura, né? Então, é uma coisa bem importante buscar o médico de forma precoce, né? Para não ter uma lesão permanente ali do nervo e não ter essa atrofia da musculatura. Mas a nossa intenção sempre é tratar o mais precoce, dar o diagnóstico o quanto antes, tratar precocemente para que a gente não precise lançar mão de um procedimento cirúrgico, né? Então, nesses casos em que você já tem atrofia ou que a lesão do nervo ela já passa a ser um pouco mais complexa e mais, diríamos, um pouco mais irreversível, aí sim a avaliação do especialista ortopedista, especialista de mão para o procedimento de descompressão cirúrgica é importante, né? Verdade. Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre as tendinites, né? Eu acho que essas são extremamente frequentes, né? As tendinites, as tenossinovites aí de e punho, né? Que podem ao longo do tempo cronificar e atrapalhar bastante a qualidade de vida do paciente, porque a dor, né, no movimento, na pinça, ela realmente atrapalha as atividades do dia a dia e as atividades laborais também, né, dos pacientes. Gostaria de falar um pouquinho, né, tem uma que a gente fala muito, né, que é a Dequervain, que é a tenossinovite, né, do flexor do polegar. Fala um pouquinho pra gente. Do extensor, desculpa. Isso, essa tenossinovite, essa tendinite de Dequervain, ela acontece muito nessa região mesmo, como a gente comentou, nessa passagem aqui do primeiro compartimento. Ela é muito comum em mulheres grávidas, puerpério, enfim. É muito comum também em pacientes que utilizam muito o polegar, né? Seja ele na forma de preensão, ou que trabalham usando muito o polegar na forma de preensão, ou que fazem os movimentos repetitivos. Então, as tendinites, elas têm essa característica de terem uma lesão, de serem decorrentes de uma lesão mais mecânica, de uso decorrente e repetitivo, né? E essa é uma das mais comuns, né, que a gente vê no dia a dia. Também tem doenças sistêmicas que podem causar essa tenossinovite, essa tendinite, que é uma delas da tireoide. Então, os pacientes com doença de tireoide têm mais essa queixa. E a gente percebe, muitas vezes o paciente vem dizendo que cresceu o osso aqui, na verdade, no fundo, é o tendão que está um pouco mais espessado. Isso dá uma limitação importante, né, do movimento principalmente de preensão, o movimento da mão, principalmente de uso do polegar, né, o que a gente usa bastante a mão, né, nesse sentido. Tá? Essa tenossinovite realmente atrapalha bastante, né, o dia a dia do paciente, porque todo movimento de pinça é necessário usar o polegar, né? E às vezes a gente tem que fazer também um diagnóstico diferencial da risartrose, que é uma artrose da base aqui no polegar que acomete exatamente o mesmo local. E o paciente tem a dor muito parecida. E aí a gente lança a mão muitas vezes do ultrassom, né, Alexandre, para a gente poder diferenciar uma situação da outra.
se o tendão está inflamado ou se é uma artrose daquela articulação, né? Isso aí, isso é importante. A risartrose é essa artrose que acontece na articulação rizomélica, esse nome, mas ele é mais ou menos nessa localização, do implante do dedão, né, praticamente no punho. E essa articulação, ela tem uma relação muito íntima com os tendões do polegar e realmente é um desafio muitas vezes. Mas a gente no exame físico a gente consegue ter essa noção o que pode ser de um e do outro. O ultrassom pode diferenciar. Às vezes tem os dois, né, ao mesmo tempo, e, enfim, as duas patologias ao mesmo tempo e estão piorando aquela articulação, a função de pinça, né, do polegar. Mas bem lembrado esse diagnóstico diferencial entre essas duas patologias, que podem vir concomitantes, né? Sim, exatamente. Em relação a esse primeiro compartimento. Né? Eu tenho até um caso para contar sobre essa tenossinovite, né? Eu tenho uma amiga que começou agora, na segunda idade, né? A jogar beach tênis. Eu não sei se é febre aí na Bahia, mas aqui é febre o beach tênis, né? E aí, claro, nunca jogou. E aquela raquete, né, pesada, enfim, fazer aquele movimento de segurar a raquete, ela desenvolveu aí uma tenossinovite de Dequervain. Então, veio com um movimento que não é comum para a pessoa, ela não tem força naquela musculatura e acaba desenvolvendo uma tenossinovite por movimento mesmo, né? Então, realmente é possível desenvolver com alguma atividade que a pessoa não está acostumada a fazer. É mais ou menos por aí. Algumas atividades, sejam laborais, né, de trabalho, podem realmente fazer isso. Então, os trabalhadores manuais, principalmente digitadores, hoje praticamente todo mundo é um digitador, né, no seu trabalho, as costureiras, enfim, pessoas que trabalham realmente usando a mão o tempo todo. Então, quanto mais você utiliza aquele movimento de flexão e extensão dos dedos, você pode ter essa inflamação, né? Eu acho que isso é importante notar. E, obviamente, os hobbies, né? Que não estão acostumados a fazer, né? A gente tem aí pessoas que não estão acostumadas a fazer alguns hobbies e vão fazer os hobbies de final de semana, né? Vão fazer eu gosto de fazer isso, fazer aquilo e acaba não estando acostumado com o movimento e não tem na verdade, não tem um preparo, muitas vezes, antes de fazer aquele exercício, e você acaba tendo uma inflamação em decorrência, a inflamação da bainha do tendão ou do próprio tendão mesmo, em decorrência desse esforço acima do comum que você está acostumado, que o seu organismo está acostumado. Né? Exatamente, o corpo não está preparado para aquilo, né, e acaba sofrendo. Uma outra tendinite, tenossinovite, que é bem comum nos dedos, né? E que só essa semana, porque eu ia participar da live, já apareceram umas 2, 3, né? Que é o dedo engatilho, né? Esse dedo engatilho aparece bem frequente no nosso consultório, né? E o paciente fecha o dedo e não consegue abrir. Então, ele tem que fazer uma força e sente um estalo na hora de abrir o dedo, né? Então, essa queixa, né, também é bastante comum de causa de dor nas mãos. Normalmente é dolorido, né? Principalmente no momento em que vai abrir o dedo, acaba sentindo uma dor nessa região, né? Ela é extremamente comum e realmente a gente vê como uma queixa muito dolorosa, né? Porque o paciente muitas vezes com a mão relaxada, principalmente à noite, que ele às vezes fecha os dedos à noite e aquilo ali para soltar é muito doloroso, desacorda o paciente, né? Ele acorda com esse travamento do dedo, né? Na verdade é um espessamento que a gente tem nas polias, né? Que são as presilhas dos tendões, né? Os tendões, para não ficarem soltos ao longo do nosso corpo, a gente tem algumas presilhas, principalmente nas mãos. E essas presilhas, elas ficam espessadas por processo inflamatório, até mesmo pelo próprio ida e vinda do tendão o tempo todo ali naquele canal, ele fica grosso. Obviamente, a gente tem outras doenças também sistêmicas que facilitam, né? Diabetes, enfim, tireoide, doenças que facilitam você ter espessamento de polia, e isso faz com que esse dedo fique travado, né? Obviamente, quanto antes esse paciente chegar
no reumatologista ou até mesmo no especialista de mão, a gente consegue dar um tratamento para que esse tendão não fique totalmente travado, né? E não precise de um procedimento mais agressivo ou cirúrgico, enfim. Mas é uma queixa extremamente comum ultimamente e, obviamente, em decorrência do uso da mão o tempo todo. Sim. De novo, né, Alexandre? Acho que esse trabalho de usar a mão repetidamente tem causado, né, uma série de problemas articulares em mãos e que devem ser prevenidos e tratados de forma precoce, né? Para a gente poder, como tu falasse, é muito mais fácil a gente tratar um tendão pouco espessado do que um que já tem um espessamento muito grande e que aí tem que ir para uma cirurgia ou um tratamento mais agressivo mesmo, né? Então, realmente, É, ir é, precocemente ao médico ajuda bastante. é bem importante lembrar também que, obviamente, a gente não vai dizer para todos os pacientes, mas, assim, algumas doenças autoimunes, e principalmente a artrite reumatoide, pode começar com uma tenossinovite, né, com uma inflamação do tendão. A gente tem visto isso, os estudos mais novos têm sugerido essa origem, então acho que a gente tem que ficar atento, e os pacientes também. Não que toda tendinite vá virar uma doença imunológica, mas acho que é importante a avaliação do especialista nesse momento, porque a gente consegue entender a queixa do paciente e entender mais ou menos onde essa queixa pode desaguar, né? Onde ela pode, o que ela pode desencadear. E com as medidas terapêuticas surtindo ou não efeito, isso também fala a favor, né, de uma desenvolvimento de uma doença mais autoimune. Então, aquela cronicidade, aquela tendinite que nunca melhora, o paciente já fez tudo, né? Ele já fez o tratamento fisioterápico, ele já afastou todos aqueles movimentos que antes causavam aquela tendinite crônica e aquilo ali persiste. Eu acho que são pistas interessantes para a gente poder estar sempre ligado nas nossas doenças autoimunes, nossas artrites inflamatórias crônicas, né? Isso serve também não só para as tendinites, mas também para as dores articulares que incham cronicamente. Então, um dos critérios, inclusive, é o tempo, né, Sil? A gente sabe que é o tempo de o paciente estar com aquela articulação inchada, né? Uma articulação inchada por pouco tempo, talvez não suscite muito nossa preocupação, mas uma articulação que fica inchada mais de um mês, 6 semanas aí que a gente diz, né? 4 a 6 semanas, essa já é uma articulação que a gente tem que ficar de olho, uma inflamação na articulação que a gente tem que ficar mais de olho, né? Sim, ação de um alerta, né? E também quando tem mais de um tendão acometido, né? Às vezes o paciente já vem aí com duas tenossinovites numa mão, uma na outra mão. Então, quando a gente nota que não é só um tendão inflamado, quando são vários, quando é bilateral, a gente pensa muito, né, em doenças artrite psoriásica, né, que faz bastante tenossinovite, é uma das coisas que a gente sempre fica alerta. O reumatologista vai ficar atento para esse tipo de queixa, para saber se é uma queixa só localizada ou se é uma doença reumatológica causando essa inflamação dos tendões, né? Por isso a importância realmente desse acompanhamento e desse período de tempo para a gente ver se realmente é um quadro agudo ou mais prolongado que possa sugerir essas doenças autoimunes e reumatológicas inflamatórias, né? Com certeza. Isso é sempre importante, o quanto antes a gente está acompanhando o paciente, né? E eu não sei se você vai comentar, mas eu vou me adiantar, talvez. Eu gosto muito de comentar que nos nossos pacientes mais idosinhos, né? Uma queixa que às vezes, não que seja frequente, mas uma queixa que pode acontecer é a fratura por fragilidade, né? Muitas vezes você pode ter a fratura dos pequenos ossinhos da mão, muitas vezes o idoso com osteoporose, às vezes não sabe que tem osteoporose, dá aquela escorregada em casa e bota a mão na parede para poder não cair, e muitas vezes pode fazer uma fratura, né, pequena e ser uma causa de dor ali no punho, na mão, e muitas vezes a gente não atenta, ele também não faz a ligação de que aquele apoio que ele fez pode ter sido um fator estressor mecânico para a fratura, e ele está com o osso frágil, então isso é uma queixa que pode acontecer, a gente tem que sempre estar atento a isso, e os pacientes, é importante terem essa noção, né?
sim, até obrigado por comentar, não ia comentar sobre isso, mas realmente é bastante frequente e como é um trauma pequeno, bobo, o paciente não relata. Exatamente isso, né? Então ele, depois daquele pequeno trauma, começa a ter dor, uma dor persistente, foi uma fratura ali, por fragilidade, porque já é um osso mais frágil, né? E ele, às vezes, até quando cai, né, da própria altura, escorreguei, caí, apoiou a mão, ou um apoio na parede, ele não acaba não relatando, porque ele acha que foi uma batida muito boba que não justificaria uma fratura, né? Exato, exatamente. Alexandre, vamos agora passar então a responder algumas das perguntas que a gente recebeu aqui durante a semana. Tem duas Vamos perguntas que lá. são muito parecidas aqui que o pessoal mandou e que tem a ver com um pouco do que a gente já falou, né? Uma delas fala o seguinte: quem trabalha o dia digitando deveria tomar algum cuidado especial? Eu faço alongamentos, mas no fim do dia sinto dores nos dedos. E a outra, que é muito parecida, movimentos repetitivos podem levar a uma doença crônica das mãos? E aí, Alexandre, quem trabalha o dia todo digitando faz o quê? Ai, caramba. É, realmente é uma situação complicada, né? E depende realmente de quantas horas essa pessoa trabalha digitando, né? Obviamente a gente, hoje em dia nós temos teclados mais leves, hoje a gente já tem teclados mais suaves, então Mais acho que ergonômicos? é importante, ergonômicos, acho que é importante a gente, acho que a primeira ação que a gente tem que ter é ver a ergonomia dessa pessoa, né? Esse paciente ele tem que prestar atenção muito nisso. A ergonomia, a retidão de coluna, até para não ter uma causa pior. O ideal é que o braço tivesse a 90 graus, né? E que esse teclado ele não ficasse em cima da mesa, e sim que ele viesse debaixo da mesa, né? Para que a altura o paciente consiga apoiar né, o braço numa cadeira que tenha apoio de braço, né? Para ele ficar 90 graus. Isso facilita um pouco a questão de você relaxar um pouco a musculatura do antebraço e você não sobrecarregar os tendões. Obviamente, o tempo de parada também, o tempo de parada ali que eu digo para fazer o alongamento, ele tem que existir. Né? Então, hoje a gente pede para os pacientes, ou a cada hora, a cada 2 horas, 1 hora e meia, você dá uma parada ali para fazer os alongamentos, isso é fundamental. Né? É, e pensar nessa questão da ergonomia, né? E o tempo total de horas que você passa digitando. Né? Antigamente a gente tinha um trabalho muito pior, porque existiam as máquinas de escrever que você exigia muita força do dedo, o paciente desenvolvia a artrose na ponta do dedo mesmo, né? Artrose distal pelas máquinas de escrever, que eram Pelo muito esforço, né? fortes. Né, muito esforço, né, no dedo, a musculatura é pequena, a gente tem vários músculos ao longo do dedo e da mão, mas são musculaturas pequenas que não aguentam muito a carga, né? Mas eu acho que vendo a questão da ergonomia, entendendo melhor, conseguindo teclados que são mais sensíveis ao toque, isso facilita que você não imprima muita força no dedo e você, às vezes, no trabalho mesmo, você não percebe, no dia a dia, no calor das coisas, você não percebe que você está fazendo muita força. Então, acho que essas coisas são importantes e o tempo entre o alongamento e a parada ali, o relaxamento, ele é fundamental para a ergonomia, né? As empresas hoje fazem trabalho de alongamento ergonômico, enfim. Mas assim, eu brinquei até com você hoje, né? Quem trabalha demais digitando, acho que tem que pegar o teclado e jogar fora. Não vai adiantar muito, vai passar 20 anos digitando, vai ser complicado. Vai ser Mas é uma complicado, né? brincadeira. Já É que uma não pode brincadeira, jogar mas fora, assim, pelo menos compre um teclado bom, né? é, já que você vai trabalhar assim, acho que é importante. Né? E lembrar que cada paciente tem uma característica diferente da sua fibra de colágeno, da sua fibra muscular, e isso pode levar alguns pacientes a tolerar muito mais tempo digitando e outros não. Isso vai facilitar, né, as inflamações crônicas, né? E aquela segunda pergunta, se um esforço repetitivo, crônico, pode se tornar uma doença, é claro, isso para a gente está claro hoje e pode levar a grandes complicações, inclusive deformidades ao longo do tempo, né? Das articulações. Então, esses movimentos repetitivos realmente têm que ser bem pensados, né? Eu tenho alguns pacientes que realmente trabalham digitando, né?
e eles acabam fazendo essas pausas, e quando eles colocam lá o despertador para fazer a pausa realmente, de hora em hora, melhora muito a dor do fim do dia e a qualidade ali do trabalho desses pacientes. Porque o problema é que a pessoa nem percebe que está lá 3 horas digitando e não fez a pausa, né? Então eu sempre falo, coloca o despertador, tem que colocar, porque senão você não vai parar de digitar naquela hora, né? Existem até alguns despertadores de computador que travam o computador e ele só volta a funcionar 5 minutos depois. Então é bem interessante para obrigar o paciente a parar naquele momento, né? Porque realmente, Exato. pensa, digitar 8, 9 horas por dia realmente vai levar a algum tipo de lesão a longo prazo, né? E quando a gente diz digitar, não é só digitar no teclado, né? Como a gente comentou um pouquinho antes do dedo em gatilho, eu tenho visto muito paciente com o dedo em gatilho no dedão por conta do celular, né? Então, tá digitando muito. Tem gente que digita só com o celular, ou com o dedão, na verdade, no celular, né? Tem gente que digita com o dedo só, enfim. Existem várias formas, mas assim, é importante perguntar para o paciente. Muitas vezes ele não faz a correlação entre aquele dedo em gatilho que está pegando bem aqui, aquela travadinha no polegar, E e o o celular que ele jeito usa o dele dia usar. inteiro. Muitas vezes fazendo assim, ó, Sim. para correr a tela, desliza a tela para cima, aquela brincadeira, desliza para cima, aí você fica deslizando, Sim. principalmente no TikTok, no Reel, você fica ali, então e dá uma tendinite mesmo, tem Dá, adolescente com isso, já. eu tenho Demais, vários pacientes com né? essas queixas de celular mesmo, né? Então, usa muito celular e usa à toa, né? Nem sempre é para trabalho ou para algo obrigatório, Exato. né? Às vezes é para lazer. Então, os pacientes que usam muito celular para trabalho, trabalham no WhatsApp, normalmente eu oriento colocar o WhatsApp para o computador, né? Que estão tendo alguma queixa de dor por causa do celular. Mas alguns usam por brincadeira, né? Aí para diversão. E aí esses pacientes têm que diminuir o uso do celular porque realmente acaba atrapalhando aí e causando lesões, principalmente inflamatórias ali das mãos, né? E eu gosto de chamar muito a atenção dos pais. Eu falo muito com os pais porque as crianças hoje, elas vivem no celular, vivem no tablet, É, né? E os jogos estão cada vez mais totalmente dentro dessas plataformas, desses dispositivos, né? E a gente tem que prestar atenção porque essas crianças vão crescer usando isso, e é um potencial lesor, né? Nessa articulação dessa criança que ainda está em formação, né? A gente ainda tem isso também, né? Então, prestar sim. bem atenção, sempre chama a atenção dos pais para isso. É importante que o nosso ouvinte, ele preste atenção também nos seus filhos aí. Quem tiver filhos, fica bem atento a isso, Não ficar que a colado no gente dê esse celular e tempinho, nos né? tablets da vida, né? Exatamente. Vamos lá para a nossa próxima pergunta, então. Achei uma pergunta interessante e a paciente pergunta qual é a indicação de órteses. Eu achei uma pergunta interessante, assim, diferente, né, do habitual, do que se pergunta. E nós temos até aqui na minha região, em Balneário Camboriú, Itajaí, a gente tem uma terapeuta ocupacional de mão que fabrica órteses, né, sob encomenda, muito boa. Então a gente acaba indicando bastante, né, as órteses para algumas alterações. E eu não sei se o Alexandre tem assim alguma experiência de indicar órteses para as lesões de mão. Tenho. Na verdade, a gente indica, né? O grande problema realmente é esse gap que a gente tem nas regiões brasileiras de profissionais, né? Então, aqui, pelo menos aqui no Nordeste, a gente enfrenta um pouco isso. Ah, a gente tem dificuldade de achar profissionais que trabalhem com reabilitação, né? E eu acho que a órtese, ela é um processo, é uma ferramenta dentro desse processo, né? Então, as órteses são aquelas munhequeira, punheira, todas poderia dizer ferramentas de tecido ou até mesmo com apoio que fazem um descanso, um repouso daquela articulação, ou até mesmo fazem com que você diminua o movimento, né? Então, às vezes, para o túnel do carpo é interessante, porque aí o paciente não dobra muito o punho, então ele tem um reforço aqui, para ter no sinovite de Quervain, aquele que tem um apoio mais do dedão, né? Para você não mexer muito, não dobrar muito, né? Então, assim, a A gente gente tem tem, mas feito
A gente É tem feito difícil, né? também algumas órteses para risartrose, né? Que dá um conforto muito grande, porque a risartrose é um problema de mão que realmente tem uma limitação no tratamento, né? Então, essas órteses ajudam bastante o paciente a repousar essa articulação e ter menos dor, né? Inflama menos a articulação e acaba repousando. Umas que eu acho interessante, assim, que são para corrigir movimento de dedo, né? Algumas deformidades aí da artrite reumatoide, o paciente fica com alterações, né? Das articulações dos dedos e as órteses fazem uma pequena correção e o paciente volta a ter aquele movimento adequado do dedo. Então, na verdade, as órteses são indicadas para bastante coisa, né? Nas mãos existe uma indicação forte para todas essas alterações e ajudam bastante e trazem qualidade de vida para o paciente, né? Elas não vão resolver o problema, mas vão trazer um conforto muito grande, né? Exatamente. Acho que é importante isso e quando a gente consegue algum profissional que tem a sua confiança e que você consiga encaminhar, é excelente, melhor ainda. Né? Ó, Acho que pessoal, isso vamos para Bahia. tem jeito. Terapeuta ocupacional de mão, tá precisando por lá, né? Podem vir para cá, né? Podem vir para cá. A gente tem muito trabalho aqui. Ó, a Carmen até perguntou agora se usar órtese somente à noite pode trazer benefícios. Pode, principalmente túnel do carpo, né, Alexandre? Quando a gente usa durante a noite, que é o momento que faz uma flexão de punho sem perceber, ajuda bastante, diminui bastante os sintomas e protege ali o nervo no túnel do carpo. Então, muitas vezes a gente orienta mesmo usar só à noite, né? Obviamente você depende daquele mecanismo principal que você identificar no momento, né? Se o mecanismo principal é mais noturno mesmo, ou se muitas vezes é um erro laboral de posição no dia a dia, uma ergonomia, você também pede para ele usar durante o dia. Tira para tomar banho, tá, gente? Tira para tomar banho. Não precisa tomar banho com ela, né? Você tomar banho com ela, não. Uma outra pergunta que talvez a resposta seja essa de usar órteses, né? A paciente mandou que tem o dedo em botoeira nas mãos, só o remédio resolve, provavelmente analgésico, né? E já perdi quase totalmente o movimento do dedo maior. Então, Alexandre, o dedo em botoeira, o que a gente faz, né? Nossa. O dedo em botoeira é esse. Eu acho que a órtese ela tem um papel muito importante nos dedos em botoeira. Porque assim, a medicação ela vai tentar aliviar a dor, né? Mas não vai corrigir a posição, né? Eu acho que a posição e o movimento são importantes para essas deformidades em pescoço de cisne ou botoeira, que seja para frente ou ao contrário, né? Eu acho que a órtese ela tem esse papel de recolocar no local. Acho que é a melhor opção ainda. Temos mais uma pergunta aqui. Tenho dores nas mãos, perco a força e tendões inchados e caroços nos dedões. Gente, é difícil. A pessoa está na fila para consulta e queria saber o que pode ser. Dores nas mãos, acho que a gente falou de várias causas aqui, né? Causas importantes de dor na mão e bem frequentes, né? As tendinites, em que a gente tem esses tendões inchados. E esses caroços, né? Que o pessoal chama de caroço, muitas vezes são esses nódulos da artrose, né? A mão vai ficando realmente cheia de engrossamento nas articulações e é um caroço duro, né? Porque é o osso que aumentou e realmente causou essa nodulação. Então, esses caroços, eles não têm volta, né? Eles estão ali e a nossa preocupação é que eles não evoluam e que o paciente continue com uma boa função e que não tenha mais dor. Mas carocinho, quando é ósseo, realmente ele não regride, né? E normalmente é causado por artrose mesmo. Em relação aos tendões, né? A gente já falou bastante sobre as tendinites e a pessoa tem uma dúvida se pode perder a força pela tendinite. E aí, Alexandre, perde a força? Perde, né? Perde a força, sim, lógico. O tendão, na verdade, ele é uma extensão do músculo, né? Que realiza a contração para você poder dobrar aquela articulação, né? Então, se você tem um tendão, que é essa ligação que está inflamado, ele vai perder a sua função, ele não vai exercer plenamente a sua função de fazer a tração entre a ponta onde ele está inserido e o músculo. Então, ele não vai conseguir, você vai perder a força. Então, acho que realmente é factível, sim. A tendinite vai trazer perda de força, né? Eu queria lembrar uma outra coisa também que talvez a gente não tenha comentado, são cistos de punho, né? A gente fala dos caroços, a gente pode ter um cisto dentro do punho, que é muito comum, um cisto sinovial, né?
que acomete os punhos e que causam dor, limitação também. Muitas vezes ele comprime o tendão e aí vem uma tendinossinovite junto, uma tendinite junto, faz um pouquinho de derrame articular, aí você tem os cistos que são puramente sinoviais, os cistos que são em volta da bainha, né, que eles estão na capa do fio que eu brinco, né, eu chamo o tendão de um fio e tem a capa, e você tem esse cisto, né, que ele nasce dessa capinha, né, dessa bainha, e você tem um cisto que nasce de dentro da articulação. Ele sai assim e fica lá como se fosse uma bolinha cheia de líquido. Isso dói bastante, dá uma limitação do punho, tanto na flexão quanto na extensão, na rotação, na abdução e adução. Enfim, são outras causas também importantes de dor no punho, né? Nas Sim, mãos. e é interessante, né, esse cisto, que tu falasse, Alexandre, ele assusta o paciente, né, porque é feio de olhar. Quando a gente olha aquele punho com uma bola para cima, assim, realmente é bem assustador, né? Alguns pacientes nem sentem dor ali, mas realmente se assustam com aquela alteração e acabam buscando tratamento. E outros já evoluem com dor, né, e com essas limitações, justamente por ter um processo inflamatório associado. Muitas vezes nem chega a precisar de um tratamento clínico se o paciente não tem dor, e esse cisto muitas vezes regride sozinho, né? Não precisa de muita coisa. Eu vou contar uma história porque antigamente a minha mãe tinha um desse e o meu avô disse que se tratava com a Bíblia, dava uma pancada no cisto para ele estourar. Eu não sei se é verdade, gente. Sensacional. Mas é isso aí. Sabedoria popular. Viu só? Mas não façam isso, tá? Isso aí é só a Não história de façam vovô. isso. Né? A gente tem mais uma pergunta aqui de uma paciente perguntando se cirurgia nos dedos inchados e doloridos ajuda a reduzir a dor. É uma coisa interessante, né? Que o paciente muitas vezes vem com o quadro de uma artrite e pensa em cirurgia, né? Não só das mãos, isso a gente vê em várias articulações, a artrite de joelho ser bem frequente, o paciente achar que aquilo é cirúrgico. Mas, habitualmente, quando a gente tem as articulações da mão inchadas mesmo, que é uma artrite, o principal é fazer o tratamento com o reumatologista. Normalmente, o tratamento vai fazer aquilo desinchar completamente. Eu não vou precisar de cirurgia nesses casos, né? Eu vou precisar de um tratamento adequado. O que acontece é que muitas vezes o paciente está tratando, mas não de maneira adequada. E aí ele acaba tendo esse edema ali, esse inchaço persistentemente e pensa em cirurgia, né? Nessa opção de tratamento. Mas habitualmente o que a gente faz é tratar adequadamente a doença, né, Alexandre? Você comentou tudo, não tem muita coisa para acrescentar, não. No fundo, o que a gente imagina é que o tratamento clínico, você tirar a história do paciente, entender o que está acontecendo e tratar clinicamente num primeiro momento é sempre o ideal, né? E, obviamente, nós teremos algumas opções cirúrgicas caso a gente não tenha uma resposta adequada ou caso a gente tenha patologias que evoluam de forma a precisar de uma cirurgia, mas acho que mais de 98% das vezes, 99% das vezes, o tratamento inicial é clínico mesmo, tá? Costumas mandar para cirurgia, Alexandre? Como que é o teu dia a dia, assim? É pouco, né? É pouco, porque nas patologias a gente acaba conseguindo tratar e dar um bom caminho do ponto de vista clínico. Obviamente, aqueles quadros que já chegam, porque já estão há muito tempo aí na correria de tentar achar uma causa, às vezes estão cronicamente, a gente encaminha uma ou outra para a cirurgia, principalmente, eu acho que principalmente túnel do carpo, né, uma das que a gente mais encaminha quando ele é grave, quando você já Sim. tem muita limitação, que você não consegue com tratamento clínico melhorar, senão o paciente vai ter que ficar tomando remédio, fazendo fisioterapia a vida inteira, e muitas vezes isso aí é importante, né? Às vezes o tratamento da doença de base, como eu falei, muitas vezes uma doença que esteja causando aquela inflamação do tendão, muitas vezes você tratando a doença de base, você nem precisa fazer um tratamento específico para a mão, ele melhora, já regride, enfim, como um hipotireoidismo, por exemplo, que você trata a tireoide e você melhora dessas queixas, enfim. Mas é mais ou menos por aí, eu não tenho muito encaminhado para cirurgião de mão, não. É. A gente vai responder uma última pergunta aqui. A nossa live está chegando quase ao final. E achei interessante essa pergunta aqui, se existe um fator hereditário para problemas nas mãos. E aí, Alexandre, alguma dessas doenças tem um fator hereditário mais forte?
Nós temos as doenças de predisposição, né? Quando a gente diz hereditário, é aquele que obrigatoriamente a gente poderia passar, né? Mas assim, eu acho que a história familiar é importante, né? Principalmente artrose, né? E doenças inflamatórias autoimunes, como artrite reumatoide. Então, são doenças das mais que a gente lida no dia a dia e que tem uma predisposição realmente, entre aspas, genética, né? A gente fica bem ligado. A gente sempre pergunta, vem cá, na sua família tem alguém com uma mãozinha, com um nódulozinho desse, uma tia, uma avó, um avô, né? Porque é importante a gente ter isso. E doenças autoimunes, obviamente, a gente tem uma relação bem mais clara hoje em dia dessa questão do fator hereditário, genético, enfim, predisposição, né? Pelo menos as principais. Às vezes a gente tem também uma muito comum, mas não é comum acontecer na mão, que são as microcristalinas, principalmente a gota, né? Que também tem um fator assim, meu pai tem gota, eu também tenho, o ácido úrico também inflama regiões como o meu punho aqui, ou uma pirofosfato de cálcio também, que são doenças microcristalinas, é mais ou menos por aí. A gota realmente, né, pode acometer as mãos, né? E é uma coisa que o pessoal não pensa de primeira, né? Porque pensa sempre lá no dedão do pé e pensa em outras coisas. Mas a gota faz acometimento das mãos também e tem esse fator hereditário e mais em homens, né? É uma característica interessante aí da gota que também pode causar. E é isso aí, né? A artrose também a gente vê muito, né? A família toda tem artrose nas mãos. É isso mesmo. Acho que são as principais aí que a gente comentou ao longo da live, é mais ou menos isso, são essas principais. Não é, tendinites não tem essa relação, cisto sinovial não tem esse estudo mostrando nada sobre isso, enfim. As traumáticas geralmente são traumáticas, né? Independente da prescrição genética. Verdade. Muito bem, pessoal. Acho que a gente está chegando aí na 1 hora de live. Falamos bastante, né, Alexandre? Né? Falamos bastante, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo, né? E tentar dar um caminho, esclarecer um pouquinho mais sobre essas doenças que acometem as mãos, e acho que é importante para o nosso ouvinte, quem está assistindo aí, poder marcar uma consulta aí, quem sabe com o reumatologista da sua região, né? Para poder tirar dúvidas sobre essas queixas, se porventura tenham queixas nas mãos. Sim, é isso mesmo, né? A ideia das lives aqui da Sociedade Catarinense de Reumatologia é realmente voltada, né, para o paciente, para um público do paciente mesmo, para tirar dúvida. Mandem as suas perguntas, sempre que a gente for ter uma live, a gente gostaria de poder tirar as dúvidas de todos os pacientes, né? Quem não teve a sua pergunta respondida agora vai ter ao longo da semana. Os reumatologistas da Sociedade Catarinense vão respondendo aos poucos, né? Para ninguém ficar sem resposta. E lembrar a todos que nós teremos na nossa próxima live, em conjunto com as sociedades de reumatologia. Nossa próxima live é dia 31 de outubro, às 20 horas. É uma segunda-feira. Então já anotem aí na agenda. Nós teremos o Dr. Glaucio Castro, aqui da Sociedade Catarinense, junto com o Dr. Ricardo Caiaba, lá da Paulista, fazendo essa nova live aí, a segunda live entre as sociedades, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente aí ao Alexandre e à Sociedade Baiana de Reumatologia. Acho que vai ser um sucesso essas parcerias aí entre as sociedades para a gente poder ajudar, auxiliar aí os pacientes a tirarem suas dúvidas. Sil, obrigado pelo convite. A Sociedade Baiana fica à disposição de vocês. A gente agradece muito. Acho importante esse convite que vocês fizeram e a gente está muito feliz de poder participar, poder tirar dúvida dos nossos pacientes, nossos ouvintes e quem assistiu a live, tá? Lembrando que ela vai ficar gravada, né? Avisa aí que vai ficar gravada, tem gente perguntando. Isso, vai ficar gravada, vai ficar na página da Sociedade Catarinense de Reumatologia. Sigam a gente por lá, né? A gente tem aí uma página atuante, acho que a Sobari também, né? A Baiana também tem uma página bem interessante, com bastante informação, e é legal sempre estar participando e dando uma passadinha para ver o que a gente tem aí de informação e novidade para os pacientes. É isso aí. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Obrigadão, Alexandre. Tenham aí um Obrigado, bom resto Sil. de semana. Um beijo para você aí e até a próxima. Um beijão.